Mas voltemos a falar lá da questão do Bukele. Então veja, ele fala do Bukele como alguém que conhece o que está acontecendo. Por quê? Porque você tem uma revista sobre isso, porque você tem um aplicativo sobre isso, você tem pessoas falando sobre isso, você tem um interesse genuíno em saber esse assunto, que é precisamente a diferença para com os outros candidatos. Então, mesmo se os outros candidatos eles falem do Bukele, vamos supor que o Zema chegue e fale do Bukele. Segurança pública, o Bukele e tal. O Bukele é referência, vamos falar do Bukele. Ele vai te falar daquele jeito lá, não, tem o Bukele, presidente de El Salvador, que fez alguns que a gente tem que trazer aqui. É sempre uma coisa meio externa, meio exterior, e as pessoas sentem isso, elas percebem isso quando elas vão assistindo, e elas percebem que a gente tem um projeto, a gente tem algo de diferente. Eu estava gravando, antes de fazer o análise, eu estava gravando um programa para o aplicativo do Valete, era um podcast do Valete, e eu estava justamente elencando os vários pontos que nós temos de novidade em relação ao discurso existente, ao discurso político que está aí, né? E a gente tem uma série de novidades aí. Primeiro, a gente tem a novidade de que nós efetivamente somos jovens. Então, isso é uma coisa que é forte na eleição, porque nós temos uma política de hoje, isso é um fato, que ela é dominada pela gerontocracia. São sempre os velhos que estão dando as cartas e tal. O Renan fala bastante sobre isso. Isso é a realidade. A gente olha, o Lula é um senhorzinho de idade, o Biden é um velhinho, o Trump é um velhinho, são vários velhinhos que estão aí administrando grandes nações. O Flávio não é um velhinho, mas o Flávio representa um idoso, porque ele é basicamente um legatário, ele é um herdeiro também de um senhor de idade que está muito mal de saúde, está moribundo, que é o Jair Bolsonaro. Então, há sempre muita associação com o que é velho mesmo. Isso já na idade dos caras que estão governando. O Renan não, o Renan é um cara jovem. O Renan fala com um público que é jovem. Assim, a nossa base de público mais forte é 16 aos 24, depois 25 a 35, e aí de 25 a 35 é coisa de 10%, 14%, alguma coisa assim. Então, a gente fala com os mais jovens, a gente é o representante do partido mais jovem que está aí na República, que é a missão acabou de ser fundada. Então, nós temos todos os elementos do novo discurso. E por que isso é relevante? Isso é relevante porque Renan está muito correto em enfatizar em todas as entrevistas que ele dá de que o Brasil está cansado das mesmas soluções. O Brasil está cansado das mesmas soluções porque essas soluções elas não resolveram o problema. Então, quando ele fala, por exemplo, que o brasileiro da época do Lula é um cara que pegou um país que não deu os grandes voos, ele está falando a verdade. O Lula teve 80% de popularidade e ele não fez reformas, e nem sequer ele conseguiu fazer as reformas que ele queria. Não é nem dizer que, não, mas ele não fez as reformas que a direita imaginava que ele, PT, iria fazer. Não, ele não fez as reformas que o próprio PT advogava. Ou seja, ele não teve a coragem, a grandeza de conseguir fazer as reformas que o PT advogava, que o próprio partido advogava. Ele não conseguiu entregar um Brasil próspero, ele não entregou uma educação sólida para o país, ele fez investimentos em educação, é bem verdade, expandiu bastante coisa, a gente tem que ser um pouco justo aí com Lula, mas a educação não subiu de qualidade, e ele poderia ter subido a educação de qualidade porque ele não tinha um programa de qualificação da educação. Ele não conseguiu resolver o problema da segurança pública porque, em termos teóricos, a esquerda não consegue resolver esse problema. A esquerda não tem subsídios para isso, porque ela pensa sempre em termos sociológicos muito amplos, de maneira que ela não consegue colocar a polícia na rua para resolver o problema imediatamente. E aí é a coisa mais triste e melancólica de todos, porque ela advoga soluções estruturais para os problemas brasileiros. Então, beleza, não tem polícia na rua, mas vai ter educação, vai ter emprego, vai ter melhoria de saúde, etc, etc, etc. E daí o jovem não vai roubar, e daí ele vai ser um cidadão honesto. Só que a esquerda também não entregou isso. O PT também não conseguiu fazer isso. Então, ele não resolveu nem da maneira que é aparentemente superficial, nem da maneira profunda, logo ele não fez nada. E quando o Renan fala isso, ele está falando a verdade. É uma verdade que as pessoas percebem. E eu acho que quando você junta a capacidade de você fazer análise jornalística da política conjuntural, a existência de um programa, e é um programa que é bem pensado, é um programa do qual ele participa na sua criação,
e que se expressa através de uma série de produtos que a gente tem e coisas palpáveis que as pessoas podem ler, examinar e pegar, entender e ver o início, meio e fim e ver quais são as ideias, e ouvir as ideias e assim por diante. Quando você tem isso e você soma a isso o poder do disruptivo e o poder da verdade, bom, você tem um pacote completo. Então, assim, veja, não há motivo para o Renan não estar no segundo turno da eleição brasileira. Isso é uma coisa seríssima. Não há motivos, digamos assim, para ele não estar no segundo turno, porque ele possui exatamente tudo que precisa. Óbvio que o gancho, digamos assim, o pulo do gato aí está em ele conseguir atingir mais pessoas. Ele sabe disso, evidentemente, e é exatamente na crença de que ele possui esses 4 pilares que eu elenquei aqui que o nosso discurso não se subordina, não bate continência ao bolsonarismo e pode ser um discurso político original. Então ele fala disso a certa altura na entrevista, não sei se você vai conseguir pegar, operador, quando ele é perguntado sobre a questão do crescimento. O Vilela pergunta a ele sobre o crescimento, quais são as expectativas que vocês têm de crescimento, se vocês vão crescer e tal. E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, eu estou apostando em ir nos lugares, mas eu vou nos lugares, né? Eu vou lá e eu falo com as pessoas, eu comento as coisas, e eu falo a verdade, e eu vejo que elas não estão satisfeitas. Então ele menciona 2 casos, né? Ele fala de Maranhão e Santa Catarina. Ele diz, olha, no Maranhão, a gente vai no Maranhão, as pessoas do Maranhão não estão felizes com o que está acontecendo, portanto elas não estão ali apoiando o Lula com bandeiras vermelhas e estrelas reluzentes, e não estão fazendo isso, elas não estão felizes com o que está acontecendo no Maranhão, e as pessoas de Santa Catarina também estão cansadas com o discurso bolsonarista, porque ainda que elas votem pelo Bolsonaro, pelo Flávio, porque ele é o único candidato que pode nos salvar do PT, no fundo as pessoas sabem que o governo não foi um grande governo, ninguém saiu do governo Bolsonaro exultante, as pessoas não saíram comemorando, ao contrário, o governo acabou de uma maneira muito melancólica, acabou derrotado, acabou com uma eleição perdida, acabou preso, acabou moribundo, acabou com brigas na família, acabou com suspeitas de corrupção que estão aí sendo roladas e que dificulta um pouco a agressividade do discurso bolsonarista, porque a gente sabe que os bolsonaristas gostam de botar o dedo na cara das pessoas, mas tem muita coisa sobre o Flávio, eles são obrigados a ter que lidar com isso e ter que contra-argumentar diante de acusações do tipo, olha, o Bolsonaro é ladrão, o Flávio faz rachadinha, você está votando num corrupto. Então fica numa posição meio ruim, fica numa espécie de saia justa. E a gente não.